Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Se você puder me ajudar aí dizendo se o som está bom, eu te agradeço. Se que já estiver linkado aí, por favor, peço a sua ajuda para esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa dar um joinha aí, você que está entendendo que o som está bom. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E vamos lá. Quero começar lendo e depois orando contigo a respeito desse texto. Tá bom? Parece-me que o som está bom, porque ninguém está entrando em contato. Mas vamos aí. A ilustração do casamento. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será chamada adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que vivamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Ok. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado estaria morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e então eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade só produzia morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento que me matou. De fato, a lei é santa. O mandamento também é santo. Santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo,
mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no meu íntimo. Se tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável ou infeliz homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. É bastante interessante essas expressões de Paulo aqui no capítulo 7. É bastante complexo também esse estudo que estamos fazendo hoje, né? Essa palavra ela traz algumas discordâncias no meio teológico aí com os grandes estudiosos aí da Bíblia, justamente nesse capítulo 7 aí. Mas é interessante nós sempre lembrarmos alguns princípios quando estamos lendo, principalmente o apóstolo Paulo. O primeiro deles é que não podemos nos esquecer que isso é uma carta. E sendo uma carta, ela traz em si a regra da escrita, da gramática, totalmente diferente de um livro. Quando se escreve um livro, está tecendo uma história, construindo uma história. Paulo já tinha a história construída, que é a história de Jesus, né? As passagens, a vida de Cristo, já em sua memória, em seu legado, e isso então se tornasse um escritor dessas histórias, a história que alcançou a vida dele e de tantos outros que foram libertos e transformados por Cristo. Então, com isso em mente, que isso é uma carta, nós conseguimos já identificar que Paulo aqui não está escrevendo uma história, porque se nós repararmos aí do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vem, até o capítulo 7, né, dizendo que ele vem combatendo o pecado. Vem trazendo essa ideia de escravidão, do corpo na escravidão do pecado, o pecado pela cobiça, o pecado pela prostituição, pelo homossexualismo, o pecado de âmbito geral. Então, essa carta de Paulo, ele está escrevendo agora aos seus leitores naquela época. Existem dois grupos aqui de cristãos, os cristãos judeus que estavam em Roma e os cristãos também gentios que também se encontravam ali em Roma. Então ambos estão vendo essa carta. Então percebe como cada um estava interpretando, buscando interpretar a sua maneira o cristianismo. Por isso que Paulo vem escrevendo com muita seriedade, digamos assim, essa carta aos Romanos, porque ela ia tirar algumas dúvidas desses nossos irmãos, dessas pessoas que estavam lendo e participando agora desse movimento cristão que estava chegando em Roma, em Jerusalém, naquelas redondezas da Europa, estava sendo alcançada pelos feitos de Cristo. Então, Paulo vem escrevendo a eles. Os judeus cristãos eram exímios conhecedores da lei. Por isso que eles viviam a vida pautada pela lei, voltada pela lei, aquela lei do Antigo Testamento, né, que eles eram muito apegados a isso, muito firmes a essas questões.
Os gentios, por outros lados, eles eram apegados ao pecado, uma vida totalmente devastada. Então, esse contraste estava acontecendo assim, com muita tranquilidade no meio deles. Então, Paulo vem falando da justiça, né? A justiça que tira da escravidão, que nos conduz, né? O próprio Abraão foi justificado por Cristo, pela graça de Cristo, né? No capítulo 6, ele começa o capítulo 6 dizendo que agora que nós conhecemos a graça, que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Então, é até assustador ouvir Paulo dizer isso lá no capítulo 6, porque eles tinham essa ideia de que poderiam continuar pecando, que não ia ter nenhum pagamento por isso que Paulo escreve lá no 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, a condução dessa escrita de hoje, do capítulo 7 de hoje, como diz aí o texto aí, é fazer uma analogia, uma ilustração. Ele começa aí do versículo 1 até o versículo 7, mais ou menos, 6, mais ou menos, fazendo essa ilustração do que era a vida conjugal, a vida do casamento, o assumir o compromisso conjugal com assumir o compromisso entre a graça e a lei. Porque esses primeiros versículos aqui, os primeiros 6 versículos que falam a ilustração do casamento, é mais ou menos isso. A mulher aqui, no caso aqui, seria os cristãos aqui, o papel da mulher aqui, a identificação, e o homem aqui, o marido aqui, a lei. Então, morrendo a lei, ou seja, encontrando uma outra dinâmica de vida, eu não estaria, como diz o próprio texto aqui, não estaria adulterando, não seria adúltero. Então, é interessante quando nós percebemos isso, a questão da seriedade que eles estavam também para o relacionamento conjugal. Embora já tivesse, por causa da dureza do coração de muitos, o divórcio já estivesse também naquela época. Mas não é porque o divórcio existe que nós não vamos levar os nossos relacionamentos matrimoniais a sério, né? É para a vida toda, não é para além dessa vida. Essa é a ideia de Paulo aqui. Casamento é para a vida toda, mas não é para além dessa vida. No céu não haverá outro casamento, nem eu não vou chegar no céu e continuar casado com a minha esposa. É isso que Paulo está dizendo. Então, morrendo ela ou morrendo eu, nós temos liberdade, se assim entendemos, de ter outra pessoa para continuarmos a nossa vida. Mas aqui a ideia no texto de Paulo de fazer essa analogia é de colocar a seriedade do casamento na seriedade ou no contraste entre a lei e a graça de Cristo. Então, observa, olha o que o Paulo fala aqui. Meus irmãos, fala a vocês como pessoas que conhecem a lei, ou seja, não fala a vocês como fala ignorantes, vocês não são ignorantes. Lembra que eu falei? Judeus cristãos que estavam se convertendo e gentios que sabiam muito bem que o que eles estavam fazendo não agradava a Deus e estava errado. Então, a expressão aqui como pessoas que conhecem a lei é essa ideia de pessoas que não são ignorantes. Algumas versões falam a vocês como não ignorantes. Então, vocês não ignoram a lei, vocês conhecem a lei, sabem que a lei ela é extremamente preciosa, ela conduz toda a nossa vida. Ele mesmo diz aqui, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ou seja, por exemplo, pela lei a mulher está casada e ligada ao marido enquanto ele vive. Ou seja, enquanto nós estivermos vivos, nós seres humanos estivermos vivos, a lei sempre vai estar diante de nós. Nós sempre vamos ter convicção do que é certo e do que é errado, seja na lei do homem, seja na lei de Deus. Então nós somos indesculpáveis diante da lei. A lei serve de um ai, de um julgamento para a nossa qualidade de vida cristã. E ele então começa a fazer esse paralelo, essa comparação com o casamento, como ele diz. Por exemplo, pela lei, ou seja, pela lei, pelas decisões faladas no altar, pelas declarações do altar, a mulher está casada e ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre do seu casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido está vivo, ela vai ser chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então,
Percebe? Ele faz essa analogia do casamento e no versículo 4 e 5 ele faz a aplicação do que ele está falando. Ele mesmo responde, ele diz assim, ó, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Não há mais essa escravidão, a gente não está mais preso naquilo. Nós podemos até pecar, podemos até tomar a decisão de pecar, mas em Cristo nós temos que ter a consciência de que nós não somos mais escravos do pecado. E olha a aplicação dele que linda, vocês morreram para essa lei, vocês vivem para a graça. Por meio do corpo de Cristo, vocês morreram para essa lei, para pertencerem a outro. Quem é esse outro? Jesus. Pertenceram àquelas leis que não pode isso, não pode aquilo, aquelas coisas que eram extremamente positivas, né, no Antigo Testamento, até meados ali da vida de Cristo ali, elas tinham imposições assim totalmente pesadas contra as pessoas não conseguiam respirar, digamos assim. Então ele está dizendo, vocês morreram para aquilo não faz mais parte do contexto da vida de vocês. Existe, está aí para mostrar para vocês seus erros, suas falhas, mas também está aí para mostrar para vocês que vocês não servem mais aquilo, não são mais escravos daquilo, porque vocês pertencem a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus, pois quando éramos controlados pela carne ou pela lei, as paixões pecaminosas despertadas por ela atuavam em nosso corpo, no qual dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo, somos libertos da lei, para que sirvamos conforme o nosso novo modelo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. É muito importante. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e é muito importante nós olharmos para a Bíblia e saber que ela é nosso livro assim, de regra, de lei, de prática, de justiça. Não podemos de maneira nenhuma tirar essa iluminação da palavra de Deus, porque ela é isso para nós mesmo, ela representa isso para nós. Mas também não podemos ficar tão pequenos, tão apequenados, digamos assim, diante de algumas expressões bíblicas que nos conduzem a um tempo de ficar preso. Até o próprio Paulo diz, usa essa expressão, né, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra que ele está falando não é ler a Bíblia, não. A letra que ele está falando é da lei. A lei leva a essa compreensão da morte mesmo, porque, percebe assim, o resto da escrita, né, ele está tentando conduzir a gente que, quando ele vivia para a lei, ele não conseguia fazer nada. Existem três coisas que eu preciso iluminar a nossa mente essa noite. Assim. A primeira delas é que nenhum de nós damos conta de cumprir a lei. Então são 3 convicções que eu quero deixar para cada um de nós. Nós não conseguimos dar conta da lei. A gente vai tropeçar numa ou outra em algum momento. Em algum momento. Outra, a lei ela serve de sistema acusatório para a nossa vida. Então quando nós tropeçamos na lei e entendemos, como diz primeiro, que a gente não dá conta, ela pode nos levar até mesmo a desconfortos, a desistência da fé, abandono da fé, apostasia, chamada apostasia. Por quê? Porque uma vez que eu não dou conta, e uma vez que ela serve de sistema acusatório, eu acabo desistindo, porque é surreal para mim. É surreal poder viver exatamente pela lei, letra por letra. Não dá, homem nenhum foi capaz disso. E o terceiro ponto é que a lei ela deve reger a minha vida, o meu conceito de vida, mas sempre me apontando para Cristo. Não para esse sistema que eu não dou conta e esse sistema acusatório. Então, vamos pensar assim nessa noite. A lei é muito importante para cada um de nós, mas quando ela nos conduz hoje para Cristo. E não para a força do nosso braço, do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Então, por isso que Paulo justificou aquela fala dele dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é dentro dessa característica que ele está escrevendo esses primeiros 7 versículos, fazendo essa analogia do casamento, que é aquela palavra que a gente está no altar, até a morte, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, eu vou viver para você, eu vou te amar e tal. Então, a lei deve nos conduzir a esse tempo, um tempo de buscar exercer em nós aquilo que nós confessamos, nós acertamos diante de Deus. O altar é do Senhor. Então lá no altar do Senhor nós fizemos
digamos assim, promessas, juramentos, e a gente precisa cumpri-los. E em Cristo é a mesma coisa. Quando nós, não é que nós abandonamos a lei, quando nós entendemos a lei e essa lei nos remete a Cristo, então nós não estamos, digamos assim, sendo adúlteros, trocando a lei pela graça. Quando nós trocamos a lei pela graça, nós estamos sendo assertivos e não adúlteros. A gente não está trocando um Deus por outro Deus. O Deus do Antigo Testamento, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Não, nós estamos trocando, nós estamos fortalecendo agora a nossa fé num Cristo que morreu naquela cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que nos encheu de graça, de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, que lá na cruz, aquela grande frase, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, é abrir a nossa compreensão daquilo que nós não damos conta. Então, esse primeiro bloco, esse primeiro período, que deve nos remeter a isso. Essa analogia entre casamento e vida cristã. Entre nós fazendo o papel da mulher, aqui no caso no texto, da esposa, e a lei fazendo o papel do marido. Então, observa que ele não faz o contrário, ele não escreve o contrário. A mulher morrendo, o marido está livre. Não é assim que ele escreve. A comparação que ele faz é a mulher, o homem morrendo, essa mulher está livre para ter outro marido e colocar outro marido em sua vida. Então, a lei, não é que a lei está morta para nós, mas nós estamos mortos. É como eu mesmo falei que ele aplica aqui embaixo. Nós, por meio do corpo de Cristo, nós estamos mortos, para podermos dar frutos. Então, olha que beleza, olha que palavra linda. Embora exista um grande paradoxo aí, mas ela nos conduz a verdades assim extremamente importantes. Já o segundo bloco, ele então vem com aquelas perguntas dele. Paulo era um assim, questionador, né? E esse questionamento do Paulo é para refletir, para pensar mesmo a respeito daquilo que nós estamos lendo, estudando e vendo como isso nos conduz, como isso nos mostra, nos aponta quem nós somos nesse momento. Então, olha, ele faz duas perguntas. O que diremos então? A lei é pecado? A lei é pecado. A palavra é pecado? É errado seguir a lei? Não é. Ele mesmo diz, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Ou seja, a Bíblia me mostrou, me apontou, me escancarou, né? Ela é um espelho que reflete, né? Como diz a canção lá, reflete a glória de Deus e revela os meus pecados, a minha insignificância. Então, a Bíblia foi mostrando para mim o quanto eu preciso melhorar, preciso estar bem, preciso tentar praticar o máximo que eu puder essa palavra, viver mais perto dessa palavra, buscar essa palavra todos os dias, ler, meditar nela, pregá-la quando necessário. Então, a Bíblia ela revela quem nós somos, né? O próprio apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, eu acho muito interessante essa escrita de Paulo também. Aliás, Paulo é muito oportuno na sua escrita, mas ele diz assim, agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como se fosse um espelho. Capítulo 13, verso de número 12. Mas, então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que por ele sou plenamente conhecido. Ele está falando do amor. Deus é amor. Ele está dizendo que hoje ele conhece, ou naquela época ele conhecia o amor, assim, de maneira obscura. Ele estava experimentando o que é amor, mas quando ele começou a perceber que ele conhecia de parte em parte, um dia esse amor ia se revelar completamente para ele. Então, obviamente que esse amor é só revelado aqui, né? Deus usa as pessoas para nos amarem, para nos encher de alegria, nos confortar, nos levar, nos remeter a Ele, mas é através das Escrituras que nós percebemos o grande amor de Deus na cruz do Calvário em nosso lugar.
E ele continua dizendo assim, ó, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não furtarás, não terá outro Deus diante de ti. Então, olha que bacana, a lei ela abriu um campo de possibilidade para a gente entender as nossas mazelas e aprender a lidar com elas. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o seguinte, olha que seriedade que ele diz assim, ó, mas o pecado, ou seja, uma vez que eu percebi que essas coisas eram erradas, ele aproveitou a oportunidade dada pela Bíblia, pela palavra, pelo mandamento, e produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, ou seja, ele não conhecia a palavra, ele mandava matar os cristãos, pôr fogo nos cristãos, perseguir os cristãos. Ele estava morto, ele está reconhecendo aqui, ó. Ele mesmo escreve aos Efésios capítulo 2, ele fala, antes vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele não fala vocês, ele fala, estávamos mortos, ele está se incluindo naquilo, né? Então, ele está aqui dizendo quem ele era. É interessante, como nas entrelinhas, a gente vai observando isso, ele diz, olha, o pecado, ele produziu em mim desejos ruins. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado então reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produzia morte. Pois o pecado aproveitando, ele diz duas vezes que o pecado se aproveitou, né? A oportunidade dada pelo mandamento me enganou por meio do mandamento e me matou. Ou seja, quando eu olhei para a lei e percebi que eu não dava conta de seguir aquilo, eu me senti morto. Porque diante de mim estava uma lei que é muito santa. Olha o que ele escreve no versículo 12. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo. É santo, é justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? Óbvio que não, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como um pecado, ele produziu morte por meio do que era bom. A lei mostrou para mim que eu era um miserável. Ele mesmo escreve aqui. Eu era miserável, eu era infeliz. Ele continua dizendo assim, ó, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Não sou espiritual. Paulo está dizendo aqui, olha, quando a lei me encontrou, eu não tinha nada dessa espiritualidade. Eu era miserável, eu era perseguidor, eu era um pecador, genuíno pecador. Pois fui vendido como escravo ao pecado, ou seja, eu fui com preço baixo, preço da morte de outros, sabe, do desejo de destruição. Foi muito pequeno o que estava em mim, isso que Paulo está dizendo. E não entendo o que eu faço, eu não entendo porque eu fiz aquilo. Mas eu já não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. E se eu faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. A lei é boa, a lei me conduziu a um tempo de reflexão, isso que Paulo está dizendo. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sou escravo da minha carne. Sei que nada de bom habita em mim, isso é na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu quero fazer, esse eu continuo fazendo. E se faço, já não quero. Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É uma redundância, né? Ele fala de a mesma coisa de formas diferentes. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Eu gosto da palavra, eu amo a palavra, mas vejo outra lei atuando no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele escreve miserável, em outras versões, infeliz, feliz homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está assumindo aqui o comportamento humano. Todas essas declarações dele aqui, talvez, não sei se você está preparado
para declarar coisas assim desse jeito. Você já fez isso com alguém, assim, de revelar à pessoa que você é fraco diante das coisas, porque de uma forma ou de outra nós temos as nossas fraquezas e elas mexem com a gente, elas às vezes roubam a nossa compreensão, e quando nós vemos, nós estamos pegos fazendo coisas que a gente não quer fazer, né? Aquela mentirinha, aquela historinha aumentada, aquele desejo contra alguém, sabe? Coisas que estão em nós, que foram incruadas em nós pelo pecado, pelo velho homem, né? Como ele próprio diz aqui, foram sugeridas aqui. Eu quero achar a expressão que ele falou aqui: o pecado aproveitou a oportunidade e plantou essas coisas em nós, e a gente não dá conta. Ele está dizendo que, olha, eu gostaria muito de fazer, eu amo a lei de Deus, eu tenho a lei de Deus assim na minha mente, eu sou até escravo dela, porque eu amo, eu sigo a lei de Deus, eu tento seguir, mas há dentro de mim uma guerra, uma batalha espiritual, emocional, e essas coisas aí me fazem às vezes desejar aquilo que eu não deveria desejar. Por isso que ele fala: eu sou miserável, eu sou infeliz. Ele não é infeliz em seguir a Cristo, ele é infeliz quando ele se depara com o pecado, e o pecado de uma certa forma domina a mente dele. Então, meu irmão, muitos subjugam Paulo por isso, mas eu bato palma, porque Paulo assume aqui a dependência de Deus que nós temos. Quando ele usa essa expressão miserável, infeliz, ele está dizendo isso. Quem sou eu sem Cristo? Talvez Paulo pudesse, se estivesse conosco nesse estudo hoje, talvez ele falasse assim: ô pastor, eu quero acrescentar uma coisinha aí. Eu tentei fazer o bem, pastor, mas eu não consegui. Porque às vezes, das madrugadas, das noites, ali me acusava das mortes que eu fiz, das coisas erradas que eu fiz. Olha, pastor, eu tenho uma coisinha para dizer, eu gostaria muito de fazer o bem para as pessoas, mas infelizmente, pastor, às vezes eu olho para as pessoas e não acho elas dignas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, me fez digno. Uma vez que eu, um homem miserável, um homem infeliz, se tornou digno pela justificação de Cristo, todos então são dignos de serem alcançados, merecedores, digamos assim, de serem alcançados pela graça de Cristo, porque é uma graça abundante, como o próprio Paulo escreveu, capítulo 5, verso 20. Então, eu quero encerrar esse momento deixando, como sempre, três propostas aqui dentro do texto. A primeira delas é perceber que nós tomamos decisões que são muito sérias com Cristo, muito sérias. E nós não podemos deixar que essas decisões parem no campo da dúvida. É o que Paulo está dizendo do versículo 1 ao versículo 6. Quando ele faz essa analogia do casamento, ele está dizendo: olha, você precisa romper com o velho homem, romper com essa lei que te escraviza, com essas coisas que te escravizam. E você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aliás, como único e Senhor da sua vida. Para que você não fique cocheando em dois pensamentos, servindo a dois deuses, a carne, ou a lei, e a graça. A segunda coisa que eu queria dizer para nós, e já dizendo, é que a lei deve sempre nos abrir a nossa compreensão a respeito de que ela precisa nos conduzir a Cristo, todo o tempo, sob todo e qualquer aspecto. Ela precisa nos conduzir a Cristo. Não somos mais ignorantes, como Paulo mesmo escreve aqui, não temos mais, talvez, questionamentos duvidosos. Se assim o temos, vamos procurar tirá-los, porque em Cristo não há dúvida, em Cristo há a clareza, a leveza, a compreensão de quem Ele é. Por isso que ele diz que esse Cristo subiu lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então não há mais necessidade de ficarmos com dúvidas em nosso coração a respeito disso. E a última proposta dessa noite é encontrarmos nesse texto essa possibilidade de
fazer declarações tão sérias, tão assertivas como Paulo faz, assumindo a nossa pequenez, o nosso estado lastimável e pequeno diante de um Deus tão grande. Paulo não foge aqui da lei. Ele simplesmente está dizendo que a lei é boa. A lei é boa. Ela me apontou quem eu era. Ela mostrou que eu precisava de Cristo. A lei é muito boa. Aliás, eu amo a lei, eu sou escravo dessa lei. Mas dentro de mim guerreia a lei do pecado com a graça de Deus. Eu costumo brincar com os meninos lá no projeto que nós temos dentro de nós dois pitbulls. O carnal e o espiritual. Depende qual que nós alimentamos mais. É esse que vai sobressair. Então pensa nisso. Talvez dentro de você esteja acontecendo uma guerra essa noite, essa semana. A guerra da dúvida, dos questionamentos, dos porquês. A guerra do enfraquecimento da fé, talvez no desejo de até abandonar o caminho do Senhor. E essa guerra vai estar aí dentro de você. E eu queria te dizer que ela deve te conduzir a Cristo. Só quero orar com você essa noite, nesse tempo, sobre esse sentido. Retomarmos a nossa vida cristã firmes no Senhor, convictos que nós tomamos a melhor decisão da nossa vida quando nós abandonamos o pecado e corremos para a graça, corremos para o colo do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por esse texto de Paulo, Senhor Deus, essa carta de Paulo aos Romanos, que tem trazido tantas novidades, tanto aprendizado para nós, Pai. Não é bom poder olhar assim para as Escrituras e saber o quanto ela nos conduz cada vez mais para perto do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Eu peço uma bênção sobre a vida de cada um que participou desse momento, pedindo que a sua graça alcance, multiplique e seja abundante sobre a vida de cada família. E que em nome de Jesus, se alguém está enfrentando algum esfriamento da fé, se há algum aspecto, Senhor Deus, contrário à vontade de Deus aí, a carne está falando mais fraco, mais forte, em nome de Jesus, que essa pessoa aprenda hoje a dobrar o seu joelho e dizer: miserável, infeliz pessoa que sou, porque eu estou escravo de algo que não deveria ser. Eu preciso me tornar servo, preciso ser conduzido a Cristo. E ela possa hoje orar e dizer: Espírito Santo, me leva de volta para o centro da vontade do Senhor. Morte versus vida, lei versus graça. Foi isso que nós aprendemos hoje, Senhor. Nós te agradecemos por isso e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por tua vida. Até a próxima. Fique em paz.